de hoje nós vamos fazer o meu bullet de junho. Eu espero muito que vocês gostem. Então já deixa o seu like se você gosta desse tema, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pra você não perder os próximos vídeos sobre bullet. E antes da gente começar, eu quero aproveitar e deixar uma dica aqui pra vocês. Se você já me acompanha, provavelmente você já me ouviu falar sobre o iTalk outras vezes, que é uma plataforma de idiomas online. É uma escola onde você consegue aprender qualquer idioma que você sempre sonhou com professores nativos. E o mais legal do iTalk é que você aprende através da conversação. Então você vai aprender a falar aquele idioma que você sempre sonhou, sem sair da sua casa, o que é muito importante agora nesse período de quarentena e afastamento social que a gente tá vivendo. E outra vantagem também é o preço, já que as aulas no iTalk custam até 30% mais baratas do que escolas presenciais. Então vale super a pena. Eu vou deixar aqui embaixo o link do iTalk. Você se inscrevendo através desse link, você ganha $10 em créditos pra você usar dentro da plataforma e aprender ainda mais. Então não deixe de aproveitar, tá? O link vai estar aqui embaixo. E é isso, agora chega de falar e bora começar o vídeo. Vocês estão vendo aí um mini tour de como ficou o meu bullet do mês passado, que era o mês do meu aniversário. E tiveram algumas coisas que eu fiz no bullet e eu nem usei, principalmente essa página de treinos que dá até uma dor no coração de ver. Eu acabei me machucando no final de abril, me exercitando, fiquei com o joelho doendo e aí desanimei de treinar no início do mês e no fim não fiz nada o mês inteiro, gente. Tô super sedentária, mas eu pretendo retomar a minha rotina de treinos. E o restante é meu planejamento semanal, que eu fiz todas as semanas, como sempre. E esse mês eu decidi fazer uma temática semelhante com o que eu já fiz em agosto do ano passado. Ao contrário do que vocês estejam esperando, não vou fazer com tema de festa junina. Eu fiz no ano passado, quem quiser ver referências vai ter vídeo no card também, então depois vai lá assistir. Mas eu decidi fazer uma coisa diferente, não tem nada a ver com o mês de junho, é só uma decoração que eu quis fazer mesmo. Então eu comecei colando um papel preto ali na página inicial do meu mês de junho. Esse papel tem gramatura 75, então ele é fininho, é muito bom pra gente colar e não encher tanto a página, digamos assim. E com essa caneta branca eu desenhei várias águas vivas, eu escolhi fazer esse tema no meu bullet. Em agosto eu fiz bem parecido, mas a diferença é que eu fiz com a caneta preta no papel branco e usei aquarela. Foi um vídeo até que vocês escolheram o tema e os materiais que eu usei através de enquetes, tá bem legal aquele vídeo. Mas a minha ideia dessa vez foi fazer água viva reluzente mesmo. Tem algumas espécies que parece que elas brilham no escuro, assim. É um animal muito lindo que eu gosto muito de desenhar também. E a minha ideia foi trazer esse aspecto mesmo da escuridão. Então o papel preto simboliza mesmo a escuridão, a profundeza ali do mar. E água viva com a caneta branca, eu usei também uma caneta em gel roxa pra simbolizar que ela tá meio refletindo, assim. A primeira vez que eu vi sobre esse animal foi naquele filme 7 Vidas, do Will Smith. E, sério, é um animal muito lindo. Quem não assistiu aquele filme também assista, porque é muito lindo, muito emocionante. E é isso, fica a dica, né? Então, depois de desenhar as águas vivas, eu também escrevi ali junho, que é o nome do mês, né? Eu sempre escrevo. E fiz ali aquele meu calendário vertical, aquele meu planejador mensal vertical, super prático, que eu tenho feito desde o começo do ano e eu tô amando. Super recomendo, é muito mais fácil de fazer, é mais rápido e funciona super bem, enfim, eu gosto muito, então eu sempre faço todos os meses. E para escrever nesse papel preto, depois aí nesse planner mensal, eu posso usar as canetas em gel da Uniball, que são perfeitas para escrever em papel preto, eu posso fazer com a caneta branca também. E, enfim, dá para usar vários materiais e fica bem legal, né? Diferente de tudo que eu fiz desde janeiro até aqui. Depois vocês me contem aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Não esqueçam de comentar. E também me contem qual a página que vocês mais gostaram, porque é muito importante a participação de vocês, tá? Ali onde eu escrevi planejamento, eu usei aquela técnica da falsa caligrafia que eu já ensinei pra vocês. E tem vídeo no canal, né? Aliás, se eu ensinei foi em vídeo. Não ensinei pessoalmente pra todo mundo, né? Então tem vídeo já sobre isso no canal também. Vou deixar no card pra você assistir, caso você queira aprender. E aí tá a caneta da Uniball que eu decidi usar pra colocar um pouquinho de cor, pra não ficar tudo preto e branco. Mas vocês vão ver que eu decidi fazer tudo bem pretão e brancão mesmo, bem básico, meio minimalista até. Só que deu um trabalhinho pra fazer esse planejamento, viu? Não foi tão rápido, não. E é isso, assim ficou a página inicial. Então vamos para a segunda página, que eu decidi fazer um lettering
para ilustrar mesmo. Essa página aí da esquerda não vai ter função nenhuma, digamos assim. Então, eu só ilustrei um lettering. Na verdade, eu decidi fazer um versículo que eu gosto muito. Aí, vocês estão vendo o meu processo de criação do lettering desde o início, onde eu escolho a frase, separo as palavras, vejo quantas linhas esse lettering vai ocupar. Então, começo a posicionar as palavras ali na folha. Eu vou deixar rodar essa parte, porque não tem muito o que eu explicar. Mas já quero falar para vocês que a vantagem de a gente colar um papel, como eu fiz na página anterior, é que aqui eu posso esbanjar com várias canetas, várias coisas, que eu não preciso ter medo de manchar pro verso. Então, eu usei caneta nanquim, poderia ter usado até outros materiais, mas como eu tava nessa pegada meio minimalista, eu não vi a necessidade de usar tanta coisa. Mas é uma vantagem. Então, se em algum momento você quiser usar marcadores que mancham muito, ou até se o seu caderno tem um papel muito fininho, você pode fazer esse esquema de fazer uma colagem no verso. Então, na outra página, você pode arregaçar e usar os materiais que você quiser. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas esse versículo meio que se conecta com as ilustrações que eu tô fazendo da Água Viva, porque ela tem uma luz incrível no meio da escuridão. Então, tá tudo conectado e fazendo sentido aqui, esse lettering com as ilustrações. Depois eu fiz uma margem usando caneta Posca preta, então eu pintei tudo. Até tive a ideia de cortar assim um papel preto nesse formato de ondinhas e colar na margem. Mas como eu tinha caneta Posca aqui, eu já gosto de pintar, acho até bem relaxante para vocês assistirem. Olha só essa imagem, que satisfatória. Enfim, então decidi pintar com a caneta Posca e fiz toda a margem dessas duas páginas. Mas como eu falei e já deixei a ideia aqui pra vocês podem fazer com colagem também. Se tem um papel preto ou de outra cor, caso vocês queiram se inspirar, né? Vocês podem colar também aqui na margem, que fica bem legal. E a vantagem da caneta Posca, a maior vantagem é que ela é super pigmentada e ela quase não mancha pro verso do papel. Eu não sei o que acontece, mas é que é muita tinta e pouca água, eu acho que é isso. Então acaba não molhando tanto o papel, sabe? A gente consegue ter um resultado bem legal. Depois de pintar toda a margem, eu esperei secar e novamente aqui estou eu desenhando águas vivas. Lembra de me seguir no Instagram pra você ver o tutorial dessas águas vivas passo a passo que eu vou postar lá, hein? Então me segue, eu vou deixar aí na tela. E esse animal, gente, eu acho ele tão lindo, mas eu não queria ter o prazer de ver ele na minha frente, não, que eu tenho um medo. Desde aquela água viva que é super comum aqui no Brasil, que queima, né? Até essa água viva aí que eu tô desenhando, que eu sei que é mortal. Então é muito linda, mas eu espero que ela fique bem feliz lá nas profundezas do oceano e que eu nunca tenha contato, que eu tenho muito medo. Ai, gente, eu sou meio paranoica com mar, assim. Eu sempre acho que vai vir alguma coisa no meu pé, tipo um tubarão. Acho que eu vi muito filme dessas coisas quando eu era pequena. Eu tenho medo, falando a real mesmo pra vocês. Então, apesar de eu gostar de mar, eu também fico meio paranoica. Eu sempre fico olhando se não tem um caranguejo, uma água-viva, alguma coisa nas minminhas pernas. Conta aqui embaixo quem aí se identifica, quero saber. Vamos bater um papo aqui nos comentários. Aliás, tô sempre lendo os comentários. E adoro deixar meu coraçãozinho nos comentários de vocês. E é isso, estamos falando bastante aqui hoje. Vamos para a próxima página, que é essa do lado, ao lado do lettering, no caso, onde eu fiz um espaço para metas, contas, tracker, que é o rastreamento das minhas redes sociais, humor, treinos, que eu tenho esperança de treinar ainda esse mês. Eu vou retomar, vocês vão ver. Eu sempre estou postando lá no Insta também sobre isso e vou retomar em junho, se Deus quiser. E é isso, aí onde eu coloquei o calendáriozinho para eu rastrear mesmo como que foi o desempenho desses meus hábitos.
E tá pronta, gente, essa página. Agora a gente vai pra próxima, que é onde eu vou fazer meu planejamento semanal. Como vocês sabem, eu faço registro diário, então eu não coloco aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo. Eu simplesmente vou me planejando no decorrer das semanas e depois, no final da semana, faço alguma decoraçãozinha, alguma coisinha a mais. É assim que eu me planejo. Então, eu só faço sempre na primeira semana alguma coisa pra deixar pronta, como eu tô fazendo aí. Coloquei esse papel rasgado, preto, escrevi ali semana 1. Ilustrei também com águas vivas, fiz algumas bolinhas de água e tudo mais, colei washi tapes. E depois é só começar a planejar o meu mês de junho, a minha primeira semana. E aí nas próximas eu vou fazendo dia por dia e depois no final da semana eu sempre vou lá, ilustro, colo uns adesivinhos e tudo mais e compartilho com vocês lá no Instagram. Então, no caso, no mês que vem você vai ver como que ficou o final do bullet do mês de junho, assim como no início desse mês você viu como que ficou o bullet de maio. Então lembre de continuar acompanhando. O mês que vem você volta aqui pra assistir quando eu fizer o planejamento de julho, pra saber como que ficou esse planejamento aqui, tá? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, bem tagarela, do jeito que eu gosto, falando bastante. Deixem o like se vocês gostaram, e se vocês não gostaram, deixem o like também, que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal que ainda não é inscrito. E é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!